Lendo a palavra de Deus, eu me deparo com algo tremendo que Deus tem para nossas vidas. E eu te pergunto hoje, você tem fé? O que é fé? Olá, eu sou o Wellington Dias e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dias de Fé em Cristo. Fique na paz e saiba, hoje ainda eu quero orar por você e pela sua família. Você já parou para pensar qual o verdadeiro sentido da fé? Por que devemos ter fé? Como nós conquistamos a fé? E por que nós devemos ter fé até o fim das nossas vidas? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Sobre a importância dessa pequena palavra nas nossas vidas e qual o poder dela que pode fazer nas nossas vidas? Deus tem o melhor para mim e para você. Mas se nós não crermos, se nós não confiarmos naquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, Ele não vai fazer. Ele pode até fazer, mas só que você não vai dar o crédito a quem tem crédito, que é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Porque Ele é tudo para nós. E o que significa fé? Fé, na palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera. E eu te falo que sem fé é impossível agradar a Deus. E as obras sem fé são mortas. E pela fé sois salvos. Não pelas obras para que ninguém se glorie sobre elas. E eu te pergunto, será que nós temos que ter fé? A carta a Filadélfia nos fala claramente sobre isso. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O que vencer será a coluna no templo do meu Deus e dele não sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus. Mas por que isso tem a ver com fé? Qual o motivo de eu falar um versículo desse e jogá-lo para ter fé? É porque como você vai guardar aquilo que você tem, que se chama Jesus Cristo, se você não tiver fé naquilo que Ele tem para fazer na sua vida? Como que você vai buscar algo sobrenatural se você não acredita nem no natural? Se você muitas vezes não acredita nem em você mesmo, como eu vou buscar uma cura, uma libertação, uma restauração, ou até mesmo a salvação minha ou de um ente querido se eu não tiver fé? Como muitas vezes eu vou pedir a alguém para orar por mim se nem mesmo eu acredito, se nem mesmo eu tenho fé? Por isso eu te falo hoje, essas palavras eu vos digo para que tenhais fé. No mundo tereis lutas e aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Essas palavras não são minhas, mas essas palavras são do autor e consumador da nossa fé. É o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Jesus Cristo teve fé em todo momento da sua vida, porque a fé dele, ele acreditava que ele ia morrer por uma pessoa que ele não conhecia, que era eu e era você. E quantas vezes nós temos tido fé do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão que existe no mundo hoje, mas não temos fé suficiente para agradar a Deus. Aí você deve estar se perguntando, e agora? Se eu não tenho fé, o que eu faço? Como que eu vou alcançar salvação? Comece a usar aquilo que Deus te deu. Comece a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Comece a praticar as boas obras, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. A fé vem de ouvir aquilo que Deus tem para fazer por você. A fé não vem somente de uma revelação que o homem te dá hoje numa igreja, ou seja, onde for. A fé não vem somente disso, mas a fé vem do praticar a palavra de Deus a cada momento das suas vidas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé, você tem que acreditar. E eu costumo falar que a fé é a ausência de dúvida. A fé é simplesmente crer. A fé é se lançar. Você já parou para pensar como que uma criança age
Se você pedir ela para pular no seu colo, independente de onde ela estiver, ela pula sem medo. Por que ela pula sem medo? Porque ela sabe que o pai, ou quem pediu para ela pular, vai agarrá-la e segurá-la, vai deixá-la em segurança. Mas se ela tivesse medo, ela não pularia. Assim mesmo, somos nós na presença de Deus. Você tem que se lançar diante dele, você tem que confiar na presença dele, você tem que acreditar naquilo que ele tem falado com você a cada momento, porque é a partir do momento que nós confiamos e dedicamos e agradecemos a Deus de todo o nosso coração, ele move os céus e faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes nós não vemos o impossível de Deus acontecer, é simplesmente por isso, porque nos falta fé. Muitas vezes nós não vemos aquilo que nós queremos ver, uma cura, uma libertação, uma salvação, uma transformação de vida. É porque muitas vezes nos falta fé, nos falta acreditar que Deus pode fazer o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Aconteceu algo que eu posso te falar hoje, que Deus me deu um evento para fazer na igreja onde eu frequento. E naquele evento eu acreditava, sem duvidar, que Deus poderia fazer o milagre acontecer. Eram 3 dias de evento, foram 3 dias de evento. E Deus mostrou aquilo que Ele queria fazer na igreja dele, que era salvar vidas, que era transformar corações, que era restaurar pessoas. E Deus fez. E para a honra e glória do Senhor, entrou salvação na casa dessas pessoas, porque elas acreditaram na palavra que elas ouviram. Foram 3 dias que nós pudemos contemplar a presença de Deus nas nossas vidas. Não significa que nós só contemplamos aquilo que Deus tem para fazer esses 3 dias de evento, mas ao contrário, todos os dias da sua vida são dias que você tem que contemplar a presença do Senhor. São dias que você tem que contemplar e acreditar naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque imagina só se Pedro tivesse duvidado da palavra de Jesus, quando Jesus falou, volte para o alto mar e lance a sua rede de novo. Porque Pedro tinha pescado a noite inteira. Mas ao contrário, Pedro foi sem reclamar, ele voltou. E a pesca foi maravilhosa, quase afundou seu barco de tantos peixes que ele tinha pegado. Paulo e Silas, naquela prisão, eles usaram a fé, mesmo que parece que não, mas usaram, porque eles estavam todos machucados, eles estavam feridos, tinham sido castigados, com certeza, estavam com os algozes nos braços e nos pés, de forma que eles não podiam fugir daquela cadeia, fugir daquela prisão. Mas eles começaram, ao contrário de reclamar contra Deus, tipo, Senhor, estávamos fazendo a tua obra pela fé e é isso que nós ganhamos? Não, eles não fizeram isso. Eles começaram a louvar a Deus e a engrandecer, e à meia-noite as cadeias caíram por terra. Por quê? Isso é um ato de fé. Pedro foi um homem tão usado por Deus que até a sombra de Pedro levava cura, porque ele buscava a presença de Deus, ele buscava a presença de Jesus, ele buscava, e tudo aquilo que a gente busca em Deus crendo, Ele é fiel e justo para nos dar. E creia, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu poderia falar muitos exemplos aqui da Bíblia, tipo Davi. Davi, com uma simples pedra, derrubou um gigante chamado Golias. O servo de Deus abriu o mar vermelho com um cajado. O povo de Deus passou, mas o faraó não passou. Noé, que exemplo forte foi aquele? Construiu uma arca em pleno deserto. E o que aconteceu? O dilúvio chegou. E Deus salvou a família de Noé e os animais que estavam na arca. Mas aqueles que zombaram e não acreditaram em Noé, pereceram.
Quantos exemplos mais? Abraão e Isaac. Isaac perguntando: pai, aonde está o cordeiro do sacrifício? Abraão naquele momento falava: filho, o cordeiro do sacrifício Deus proverá para si. Isso é um ato de fé, porque Abraão sabia no Deus em quem ele cria, que ele poderia fazer um milagre, porque é o Deus que dá a vida e tira a vida, só ele que pode dar e tirar a vida. Quantos exemplos mais você pode querer para ter fé hoje? Acredite, confie. Deus nunca te desamparou, Deus nunca te abandonou, Deus nunca vai te desapontar, mas Deus sempre vai te guiar e falar: tu és meu. Confie sempre que Deus tem o melhor para você e para os seus. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida, que você possa se inscrever nesse canal, ativar as notificações para não perder nada e saiba, sem fé você não agrada a Deus, mas com fé você fala para o monte, sai de um lado e para o outro e o monte vai. Acredite, com fé você pode tudo diante de Deus. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos, exaltamos, engrandecemos e bendizemos o teu santo e glorioso nome neste momento. Pedimos ao Senhor, ó Pai, aumenta a nossa fé a cada momento das nossas vidas, derrama sobre nós a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua santa e preciosa majestade. Livra-nos de todo mal, ó Pai, de tudo aquilo que tem tentado nos afligir, de tudo quanto tem tentado tirar a nossa fé, ó Pai, ou minar a nossa fé em Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que os dias são difíceis, os dias são tribulosos, os dias são de lutas, são angustiosos, ó Pai, mas sabemos que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Abençoa este ou esta, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem e recebendo essa oração hoje, ó Pai. Se precisa de uma cura, uma libertação, que o Senhor possa ser o Jeová Nissi, o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, ó Pai. Que eles possam ter o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas, a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Toca-nos, desde o fio de cabelo da sua cabeça até a planta dos teus pés. É o que eu te peço e o que eu desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E a tua coroa, ela é forjada na fé. Fica na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.